Oi, gente. Então, hoje eu vou ter uma conversa muito especial com uma pessoa incrível sobre um tema que é muito caro para mim e que eu tive a sorte e a alegria de descobrir durante o meu último estágio lá no Ministério Público, na Promotoria da Infância e Juventude de Porto Alegre. E hoje eu vou conversar com ninguém menos do que com a doutora Sinara Dutra, que é uma promotora referência na proteção da criança e do adolescente. E hoje a gente vai conversar em específico sobre as crianças e adolescentes que estão em acolhimento institucional. Fazia um tempo que a gente não conversava sobre alguma questão mais de direito, né? Então vamos fazer isso hoje com um tema que me toca muito, tá? Vamos acompanhar. Bom, gente, essa aqui é uma das minhas grandes inspirações, a doutora Sinara, promotora da 11ª Promotoria da Infância e Juventude ali de Porto Alegre. E a atenção dela ao longo de algum tempo já, né, doutora, tem sido com as crianças e com os adolescentes em acolhimento institucional, não é isso? Então, feita então situar vocês de quem é essa pessoa incrível que está conosco hoje, eu queria começar te perguntando, doutora, quem são as crianças e os adolescentes em acolhimento institucional? Querida Brenda, muito obrigada pelo convite. Estou adorando poder falar de criança e adolescente contigo, que já contribuiu tanto lá na nossa Promotoria de Justiça. Estou adorando te reencontrar aqui agora e bater papo, falar sobre criança, sobre adolescente vulnerável, em especial que se encontram institucionalizados em abrigos e casas-lares, né? É sempre um prazer. Penso que quanto mais nós falarmos sobre eles, outras pessoas terão um olhar cuidadoso, né? E trarão oportunidades e, quem sabe, uma família para estas crianças. Então, quem são os acolhidos? Hoje, em Porto Alegre, nós temos 72 abrigos e casas-lares, com aproximadamente 730 crianças e adolescentes, todos eles ou órfãos, e aí é um percentual muito pequeno. Na grande maioria das vezes, são crianças e adolescentes vítimas de violências psicológicas, físicas, às vezes também sexuais, né? Enfim, são crianças que foram negligenciadas ou foram, de alguma forma, têm os seus direitos fundamentais, de alguma forma, em risco ou já sofreram lesão nesses direitos. Então, todas elas são vítimas, a gente parte por aí. Quando se fala em infância e adolescência, né, a gente tem que pensar a distinção que a lei faz. A lei fala em proteção e socioeducação. Então, nós temos dois públicos que, às vezes, acaba sendo o mesmo, ou seja, criança e adolescente que se encontra em risco e que adolescentes que, vamos situar quem é criança e adolescente, então, para quem não está bem familiarizado, criança 0 a 12 anos incompletos, adolescente de 12 anos completos até 18 incompletos. Quando eu tenho criança ou adolescente que pratica algum ato que importe em contravenção penal ou crime, nós chamamos de ato infracional. Criança não tem a medida socioeducativa, mas tem encaminhamentos de proteção, e o adolescente, então, tem o socioeducativo, as medidas socioeducativas, né, que vai desde uma advertência, prestação de serviço à comunidade, até uma internação na fase. Então, este é o público do socioeducativo, os adolescentes. Nós estamos falando de crianças e adolescentes vítimas, até um percentual muito pequeno, vejam, são 72 abrigos e casas-lares, só 2 deles voltados para este público que acabou tendo um perfil mais complexo e acabou se envolvendo em ato infracional. Todos os demais não. Então, o que é importante que a gente diga? São crianças e adolescentes que não têm por que esconder seu rosto, não tem por que não serem vistos, conhecidos. O Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro
nós não podemos veicular imagens de alguma forma pejorativas, de forma alguma daqueles adolescentes envolvidos com um ato infracional. Mas, torno a dizer, quando se fala de acolhimento, nós estamos falando de crianças e adolescentes vítimas. O acolhimento, Brenda, ele pode ser institucional ou pode ser família acolhedora. Dentro do acolhimento institucional, nós temos os abrigos e as casas-lares. Então, o que difere o abrigo da casa-lar? Abrigos são até 20 crianças e adolescentes, casas-lares são até 10. Nos abrigos eu tenho agentes educadores nos 3 turnos, nas casas-lares eu tenho a mãe, às vezes mãe e pai sociais, que é a cuidadora, o cuidador residente. Tanto abrigos quanto casas-lares, a cada grupo de 20, eu tenho uma equipe técnica mínima de um psicólogo, um assistente social. Por quê? Porque o trabalho é que eles retornem para a família de origem ou sejam adotados. E para estes encaminhamentos, ou seja, identificar as dificuldades da família, poder fazer os encaminhamentos para que esta família possa receber a sua criança de volta, né? Eu preciso de um trabalho técnico, ou, se não for possível, então, para a gente encaminhar para uma família substituta, para adoção, eu também preciso de trabalho técnico. Daí, então, a necessidade desta equipe técnica mínima. Nos abrigos, nós temos coordenador, cozinheira, motorista, é um outro tipo de estrutura, enquanto que nas casas-lares imita uma família, então é uma estrutura mais enxuta, nós temos a coordenação das casas, né, a mãe social, ou pai social, ou mãe e pai social, e também a equipe técnica, mas então o auxiliar, porque eles têm folgas, né, mas é um trabalho 24 horas, é um trabalho bastante intenso. Então, a mãe social fica 24 horas morando naquele espaço, cuidando como se mãe fosse. Se tiver filhos biológicos, os filhos moram junto, né? Ficam juntos, e tem as folgas semanais. Daí, então, nós temos a figura da mãe social auxiliar, né? Daí nós temos a auxiliar que cobre, então, aquele período de descanso da cuidadora residente. Agora, isso começou a ser veiculado na televisão, eu vi essa semana, eu acho que foi, sobre a família acolhedora. O que é que ela difere, então, dessa estrutura última que a senhora estava falando? Então, eu comecei falando que nós temos acolhimento, que pode ser institucional, dividido em abrigos e casas lares. Viu que a minha gatinha quer, porque quer ficar aqui na nossa conversa. E temos a outra modalidade, que é a da família acolhedora. A família acolhedora, então, a inclusão, teve a alteração do estatuto, veio família acolhedora, e o estatuto é muito claro, falando que a gente privilegia o acolhimento em família acolhedora em detrimento ao acolhimento institucional. Por quê? Qual a diferença? Na família acolhedora, eu tenho a família recebendo uma única criança. Então, eu tenho um olhar individualizado. É uma família, aqui em Porto Alegre nós temos a lei que regulamenta, a lei é do ano passado, e na família acolhedora, então, esta família vai receber um salário mínimo para dar ajuda, é uma ajuda de custo para manter a criança. Uma criança pode ser um grupo de irmãos, então 2 irmãos, 3 irmãos, pode variar. Se prioriza a primeira infância, né? Primeira infância de 0 a 6 anos de idade, os primeiros 1000 dias, então até os primeiros 1000 dias são fundamentais na formação, no desenvolvimento neurológico, inclusive, da criança. Mas a lei da primeira infância estende de 0 a 6 anos, e nós que começamos com família acolhedora, de fato, né? Nós temos a legislação anterior, mas começamos agora a família acolhedora em março deste ano com as primeiras famílias. Temos 8 crianças em família acolhedora, nós temos nesta largada, como se diz, 20 famílias acolhedoras. A ideia é aumentar para pelo menos mais 20, termos no início 40 famílias. Mas vejam, nós falamos agora há pouco de 730 crianças e adolescentes em acolhimento, destas somente 8 em família acolhedora. Então, é um programa que está iniciando. Ele é melhor porque dá um olhar individual para esta criança, este adolescente, ao invés de ficar em uma instituição, tanto abrigo quanto casalar são instituições coletivas, né? Então, fica numa família, que vai dar esse olhar individualizado e vai ser uma vivência de família. Esta família pode ter outras crianças já, filhas, né? Do casal ou da pessoa, enfim, não há necessidade que seja um casal.
Quem está executando o programa em Porto Alegre é o Abrigo João Paulo II, eles estão em constante recebendo documentação e recebendo inscrições para aquelas famílias que quiserem se cadastrar. O importante é que a família saiba que é temporário, não é uma adoção, né? Nós não estamos falando de adoção, nós estamos falando de família acolhedora, ou seja, é uma família que vai receber uma criança durante o período em que se averigua se essa criança vai voltar para a família de origem ou vai ser encaminhada para adoção. Não é possível família acolhedora adotar, isso não acontece, não pode acontecer. Bom, mas e se for uma criança que se for um adolescente que eu já esgotei todos os cadastros, que ninguém tem interesse, começa na família acolhedora e a família acolhedora se encanta e resolve adotar. Não aconteceu ainda, se acontecer a gente vai analisar. A lei fala que não, que quem vai se cadastrar são famílias não inscritas no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, e a ideia não é a adoção. No passado, já aconteceu em Porto Alegre, de tentarmos família acolhedora e de não ter dado certo justamente por causa disso, porque as famílias que se propuseram a ser famílias acolhedoras adotaram. Isso aconteceu, e o programa não deu certo. Então, nós ficamos bastante tempo sem essa possibilidade, e agora retomamos, mas retomamos com lei municipal e com uma série de ajustes, observando, então, os regramentos da infância e juventude, deixando bem claro, não se trata de adoção, mas de família acolhedora temporária. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que o acolhimento deve durar no máximo um ano e meio, 18 meses, tá? Excepcionalmente, se não for possível o retorno para a família ou colocação em família substituta, então a criança ou adolescente permanece nos espaços. Então, vejam, também a família acolhedora é temporária, né? Mas eu fico muito feliz de trazer essa novidade, da gente falar sobre isso, porque família acolhedora realmente é um modelo que melhor atende aos interesses da criança e do adolescente, né? E em razão disso, a gente quer dar a prioridade que a lei já colocou, né? Mas estamos começando, que bom que estamos começando. A gente começa para poder ampliar, né? E falando dessa questão da provisoriedade, né, da medida de acolhimento e tudo mais, e essa forma de acolhimento, família acolhedora, ela é uma forma em que a sociedade pode acabar, de alguma forma, contribuindo com essa criança, né, e com esse adolescente. E aí eu pensei também agora, lembrei, do apadrinhamento. A senhora pode falar um pouquinho para a gente sobre o apadrinhamento, que, pelo menos quando eu estava estagiando, aí eu achava apadrinhamento afetivo. É muito legal. O que acontece? Nós temos crianças que voltam para a família, crianças que não voltam para a família e que são adotadas, mas nós temos também aquelas crianças que não voltam para a família, não são adotadas e que, para que elas tenham pelo menos alguma forma de convivência familiar e comunitária, então nós ofertamos o apadrinhamento afetivo. Então, o que é requisito para crianças entrar no programa de apadrinhamento afetivo? Que ela já tenha a situação jurídica definida, ou seja, a gente sabe que não volta para a família e já se esgotou o Sistema Nacional de Adoção. Enquanto isso, o apadrinhamento. Bom, quem pode ser padrinho? Todo aquele que tiver tempo, afeto e quiser contribuir na formação dessas crianças e adolescentes. Se eu tenho tempo, embora eu posso já ter tido filhos ou não importa. O que interessa é que queira de alguma forma contribuir para a formação dessas crianças, inclusive na sua própria residência. Então, por mês, enfim, significa que vai ser um adulto que vai dar uma atenção, um olhar individual para aquela criança ou adolescente institucionalizado que não retornou para a família e também não foi adotado, para que possa ter alguma convivência familiar ou comunitária prevista na Constituição Federal e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. O apadrinhamento afetivo importa em você, não é dinheiro, é afeto, apadrinhamento afetivo, é doar o seu tempo, o seu afeto para aquela criança, aquele adolescente. Nós temos uma outra modalidade que é o apadrinhamento financeiro, agora eu estou falando de dinheiro. Por quê? Porque tem pessoas que querem contribuir, mas não tem estrutura psicológica, não tem tempo, não tem a vontade de receber as crianças, mas querem de alguma forma contribuir. Então, a gente criou isso, a novidade, Brenda, foi depois que você saiu da promotoria, nós criamos o programa de apadrinhamento financeiro, ou seja, todas as crianças, por exemplo, tá? Todas as crianças e adolescentes que ingressam no acolhimento têm necessidade de suporte de psicologia. Por quê? Porque foram vítimas de violências, de omissões, de abandono, ou são órfãos.
elas precisam de apoio psicológico e muitas precisam também de apoio psiquiátrico. Bom, mas a rede, de uma forma geral, não consegue absorver com celeridade e com qualidade todas essas 730 crianças e adolescentes. Então, nós temos oportunizado atendimento de saúde mental, psicologia, psiquiatria, fonoaudiologia, enfim, atendimentos na área da saúde com apadrinhamento financeiro. Então, eu tenho pessoas físicas ou pessoas jurídicas que pagam mensalmente uma clínica reconhecida de Porto Alegre, nós temos diversas já, que ofertam um valor subsidiado, é um valor menor do que o do mercado, e daí, então, os padrinhos financeiros fazem o pagamento de saúde mental destas crianças. É uma forma de nós tentarmos abraçar esta demanda que é fundamental no acolhimento. Eu não consigo pensar em educação, em profissionalização, se a cabecinha deles não está bem. Então, eu preciso de um suporte de psicologia, às vezes também de psiquiatria, para que eles possam se desenvolver na escola e possam, a partir dos 14 anos, aprender um ofício, porque muitos vão chegar aos 18, não tem para onde ir, vão completar 18 anos, precisam sair do acolhimento e tem que ter uma fonte de renda. Então, nós trabalhamos com a seguinte ideia: até 14 anos de idade, a criança e o adolescente ficam um turno na escola, outro turno no serviço de convivência, de convivência comunitária. Completou 14 anos, carteira de trabalho, e começa a fazer aprendizagem profissional, que importa um turno na escola, o outro turno aprendendo um ofício. Eles têm a carteira de trabalho assinada, recebem meio piso regional. Este dinheiro é fundamental para, primeiro, uma parte pequena fica para o gasto deles, para as coisas assim, o supérfluo, né, o mimo, e o restante fica depositado porque eles vão completar lá os seus 18, vão precisar pagar talvez uma república ou uma pensão, ou dividir aluguel com alguém, e eles têm uma reserva financeira para começar a vida, né? Vejam, muitas vezes são jovens com 18 anos, com baixa autoestima, baixa escolaridade, não empregados. E aí, o que eles vão fazer, né? Então, o nosso trabalho tem sido muito nessa linha de profissionalização. Mas, torno a dizer, a gente não consegue profissionalizar, a gente não consegue que eles vão bem na escola se a cabecinha não estiver bem. E daí a importância do apadrinhamento financeiro também. Então, o apadrinhamento afetivo, assim como o apadrinhamento financeiro, são dois programas que a gente tem investido bastante na Promotoria de Justiça, buscando que eles tenham oportunidades, né, de desenvolvimento integral, é a doutrina da proteção integral do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde a gente, então, desenvolve projetos para atendê-los de uma forma integral, atendê-los saúde, educação, profissionalização. A criança ou adolescente ingressa no acolhimento, a gente já está pensando o desligamento, como vai ser, como será possível fazer. Bom, existe um familiar extenso que possa ficar, aliás, não fique em acolhimento aquele que tem um familiar extenso que possa ficar com a criança ou adolescente. Sempre a gente prioriza a manutenção da criança e do adolescente na família de origem. Quando realmente não é possível, é que a gente busca, então, a colocação em família substituta. Mas já fica aí a dica, quem quiser conhecer o apadrinhamento afetivo ou apadrinhamento financeiro, por favor, lá na página do Ministério Público tem um programa ali que é o Rede Solidária. Você clica em Rede Solidária, tem o rol das entidades de acolhimento aqui de Porto Alegre, o bairro onde se localiza, dados de contato, o que eles precisam se você quiser fazer uma doação. Se quiser fazer doação em dinheiro, tem lá eles dão um documento para abatimento no imposto de renda. Enfim, ali nós temos o rol das instituições confiáveis que o Ministério Público fiscaliza e que vale a pena dar um suporte. Bom, você então está pensando em apadrinhar. Entra no Rede Solidária, vê qual a casa mais próxima à sua residência ou ao seu trabalho, enfim, que seja mais fácil, né? Faz o contato e verifica como é que está a seleção para apadrinhamento afetivo. Agora, a seleção que eu digo é inscrição, preparação, tem uma avaliação com psicólogo, assistente social, porque a gente também tem que ver quem são as pessoas que estão se aproximando, né, das crianças e dos adolescentes. Infelizmente, existem aquelas pessoas perturbadas, pedófilas, a gente tem que ter cuidado. Mas é importante também que eu diga, agora, durante a pandemia, algumas instituições não estão fazendo curso de apadrinhamento afetivo, justamente por causa do contato presencial. Outras estão fazendo online. O que eu quero dizer é o seguinte: faça você contato com a instituição e verifique se está acontecendo agora, ou se não, como é que está o agendamento. Mas é uma ideia, e até também para se informar, né, para ter mais informações sobre o programa daquela instituição, porque são 72 casas de acolhimento, né,
as instituições têm programas diferentes, tem programas para casa de apadrinhamento com casas lares, outros com abrigos. O importante realmente é, se você tem tempo, tem afeto, poder destinar isso para quem precisa. Se quiser entrar em contato também conosco da Promotoria de Justiça, a gente pode prestar mais esclarecimentos. Brenda, acho que é legal divulgar o nosso e-mail, né, para quem quiser fazer contato. A senhora estava então falando sobre a profissionalização desses adolescentes. Como é que as empresas, as pessoas jurídicas podem procurar vocês ou até mesmo essas casas lares para oferecer suas empresas para fazerem essa profissionalização? Nós criamos um fluxo para o acolhimento institucional. Então, assim, tanto o Sistema S, ali o SENAC Cidadania, quanto as entidades formadoras, como os Pobres, Calabria, Pequena Casa da Criança, CIE, enfim, as entidades formadoras aqui de Porto Alegre, elas têm o rol dos adolescentes aptos à aprendizagem. Então, se você é empresário, se você tem uma vaga para ofertar, vai escolher, né, onde quer fazer essa aprendizagem, e daí solicita que seja com adolescentes do acolhimento institucional, né? Eles são os que mais precisam, né, Brenda? Eles são realmente aqueles que estão correndo contra o relógio. Com relação à profissionalização, então, aquele empresário que quer nos auxiliar, oportunizar a vaga de aprendizagem profissional, ou estágio, ou primeiro emprego, nós temos muito interesse, justamente porque o jovem completa 18 anos e precisa sair do espaço de proteção. Não tem uma família, ou quando tem uma família disfuncional, uma família que já não deu apoio anteriormente, os laços afetivos já estão praticamente rompidos, e eles vão ter que voltar para aquele mesmo espaço, né? Ou vão precisar ir para uma república, ou alugar um espaço, vão precisar de valores. Então, nos importa muito, é muito importante que tenhamos vagas de aprendizagem profissional, vagas de estágio, vagas de primeiro emprego. Bem, se você é empresário e quer colaborar, todas as entidades formadoras possuem o rol dos adolescentes acolhidos que querem esta oportunidade, né? Então, pode entrar em contato com as entidades formadoras, que eles vão ter, que eles têm esses dados. Ou entrar em contato com o Sistema S. O SENAC Cidadania também possui o rol dos adolescentes acolhidos, que nós precisamos de vaga. Ou ainda, entrar em contato conosco, da Promotoria de Justiça, porque a gente, além de ter o rol, a gente sabe quem precisa com maior urgência, né? Então, fica o convite, se você é empresário, se você tem a possibilidade de ofertar uma vaga de aprendizagem, de estágio ou de primeiro emprego, faça contato conosco, porque nós temos esse jovem que está na fila, são mais de 100 jovens na fila aguardando essa oportunidade. Bom, doutora, só a gente conversar, deu para perceber que a sociedade, a comunidade como um todo, ela tem como ajudar essas crianças e esses adolescentes, e é muito importante a gente trazer que não é uma simples ajuda. A Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente falam que a sociedade também é responsável por essas crianças e por esses adolescentes. Então, me parece que quando a gente tem alguma oportunidade de fazer algo, a gente tem que fazer. Porque, afinal de contas, essas que eu brinco, essas pessoinhas, são os adultos de amanhã que vão tá no mundo, e que eles que vão seguir ou não legados que estão sendo construídos hoje, né? Então, exatamente. Eu agradeço muito a senhora ter disponibilizado seu tempo para vir conversar conosco. Primeiro, para a gente conseguir dizer que existem crianças e adolescentes que precisam de uma atenção maior, e num segundo momento dizer como que a gente pode exercer esse nosso dever para com essas crianças e com esses adolescentes. Então, muito, muito, muito obrigada, e mais uma vez, parabéns pelo trabalho que a senhora exerce. Mais do que isso, nesse espaço em que a gente está falando principalmente para estudantes de direito, eu acho muito legal trazer a senhora, porque eu acho que a senhora é o tipo de promotora que realmente compreendeu o que é o direito, né? Então, obrigada, Brenda. Exemplo para a gente. Brenda, muito obrigada pela oportunidade de conversar contigo, de conversar com o pessoal que
participa das tuas redes sociais, eu estou inteiramente à disposição. Se porventura vierem questionamentos e quiserem mais informações, me repassa, ou a gente faz uma outra conversa, eu fico absolutamente à disposição. Muito obrigada e parabéns para ti, que tomou a iniciativa, que procurou, né, e que está oportunizando para quem nos ouve estas informações. Beijão grande e adorei te reencontrar. Muito sucesso na carreira, Brenda. Ai, obrigada, doutora.